Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Aproveitando que os irmãos estão de pé, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Aproveitando que os irmãos estão de pé, eu quero fazer menção da palavra de Deus nessa noite. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 12. Deus abençoe, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. Aleluia. Vamos ler a palavra de Deus. O título do texto do capítulo de número 12 de Atos dos Apóstolos está dizendo assim: Herodes manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão. Oh, aleluia. A morte de Herodes. Versículo de número 1. Ora, por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltrataram. Diga, maltrataram. Maltrataram. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão. Diga, prisão. Prisão. Entregando 4 quarteirões de soldados para que os guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão. Mas a igreja, diga, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Aleluia. Oh, meu Deus do céu. Glória a Deus. Eu quero ler o versículo 7 para a gente orar. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe as cadeias das suas mãos. Amém? Os irmãos, podeis assentar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Louvado é o teu nome santo. Eu quero aqui louvar a Deus por essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo nessa noite, mais uma vez, poder estar aqui juntamente com os irmãos, nesse conclave espiritual. Isso não é um culto normal, isso é um conclave espiritual, isso é uma festa espiritual diante de Deus. Certo? Isso aqui está muito diferente de um culto normal. O culto normal não é dessa forma. Isso aqui é um conclave espiritual. E eu louvo a Deus por essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Quero louvar a Deus pela vida do nosso amado amigo, presbítero Flávio. Hoje a gente estava falando, né? Eu falei assim, pastor, eu estou indo em Firminópolis hoje também. Que bênção. Presbítero Flávio, irmãos, homem de Deus, né? E com certeza tem a nossa admiração, tem a nossa recomendação, grande homem de Deus. Deus abençoe o presbítero Flávio pela sua presença juntamente conosco. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, a minha filha. Quero louvar a Deus pela vida de todos vocês que se faz presente nessa noite. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês, independente da sua fé, do seu ministério, do seu credo religioso. Eu sei que tem pessoas aqui que pode, né, até professar aí a igreja católica, né, irmãos? Mas todos bem-vindos em nosso meio. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Eu não poderia deixar de louvar a Deus pela vida da pastora Leidiane. E isso é um privilégio, uma honra muito grande para nós, porque no começo dessa campanha a gente estávamos aqui há 6 segunda-feiras atrás, né? A gente deu início nessa campanha aqui e eu me sinto honrado, um privilégio muito grande. Deus abençoe, pastor Lídia, por estar aqui nesta noite, dando fechamento
desta campanha, desse grande conclave espiritual. Que Deus abençoe a sua vida. E por sinal, eu quero parabenizá-la pela obra, pelo mandamento da obra. Eu tenho certeza que Deus, Ele está abençoando e vai abençoar cada dia mais. Deus abençoe a sua vida, a vida da Giovana, de uma forma poderosa. Louvar a Deus também pela vida, a nossa pastora presidente, pastora Rosa, todos os obreiros, todos os obreiros que estão aqui. Deus abençoe a pastora Rosa mais uma vez, tá? E daquilo que precisar pode contar conosco. Estamos aqui para honrar e povoar o céu. Deus abençoe todos os presbíteros, pastores, evangelistas, diáconos, missionários. E Deus abençoe. Eu também quero louvar a Deus pela vida aqui da Idelma e família. E também a nossa irmã Aparecida. Esse povo, a gente conhecemos ele há muito tempo, né? E lá da São José, viu, pastora Rosa? Aí eles pegou e entraram em contato com a gente essa semana lá em Paraúba e falou assim: pastor, a gente precisa se ver para orar. Que dia que o senhor vai vir para essa banda de cá? Se não me engano foi ontem e ontem. Eu falei assim: segunda-feira, querendo Deus, a gente vai estar aí em Firminópolis. E eles estão aí. Que Deus abençoe essa família poderosa, viu, pastora Rosa? Gente de Deus, pessoa boa. Isso, tá marcado um domingo com Deus lá, né? Lá na congregação da Vila União, né? Isso, né? Pois é, e a gente vai estar lá dia 7, se não me engano, dia 27, tá, irmãos? É no próximo, isso. Aí a gente vai estar lá em São Luís, tá? Que vocês precisarem dessa grande mulher de Deus aqui, a pastora Rosa e a família, os membros, os obreiros dessa igreja, vocês podem contar com eles, tá? Deus abençoe a família de vocês, em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos queridos, nós, como foi dito nesta noite, nós estamos no encerramento desta campanha maravilhosa, a Travessia do Mar Vermelho. E eu poderia muito bem estar ministrando no texto deste grande conclave espiritual, mas Deus, Ele me levou para outro lado hoje. E eu quero partilhar com os irmãos aqui algo que eu recebi de Deus. Aleluia! Eu recebi de Deus. Esse texto que fala sobre a travessia do Mar Vermelho é um texto riquíssimo, que traz para nós muitos exemplos, traz para nós muito discernimento dentro da Bíblia Sagrada, por aquilo que Deus fez, pela grande libertação, pelo livramento que Deus fez na vida do povo de Israel. Então a gente poderia ministrar sobre esse texto, igual muitos homens de Deus com certeza tomaram esse lugar, essa tribuna santa aqui, ministraram, porque é um texto riquíssimo, que fala verdadeiramente do poder de Deus, da intervenção divina para com o povo de Israel. A mão de Deus foi nesse dia, livrou. Mas só que hoje, quando eu vinha para cá, eu vinha orando em espírito, o Senhor falou para mim assim: ó, eu quero que você fale hoje sobre Atos capítulo 12. Aleluia, glória a Deus. Manda quem pode. Verdade. Pois então, meus queridos irmãos, vamos falar aqui sobre a igreja primitiva. Vamos falar sobre alguns acontecimentos, sobre algo que aconteceu na época da igreja primitiva. Eu vou dizer uma verdade nessa noite aqui, irmãos, que quem já tem o couro grosso já sabe que isso é verdade. E quem não tem um couro grosso vai maciar hoje. Ser crente não é fácil, pastora Rosa. Ser cristão não é fácil. Eu já vi muita gente falar assim: pastor, ser cristão é fácil. Não, irmãos, ser cristão autêntico não é fácil, não. Você tem que renunciar muitas coisas, certo? Você tem que andar no caminho, você tem que estar na brecha, e aí vem as outras coisas ainda, tá certo? Que passaram a igreja primitiva, que em Atos dos Apóstolos a igreja estava iniciando, estava se formando, devido à ordem de Cristo. Ela não tinha lugar ainda, templo, mas a igreja era na casa dos irmãos, ou seja, ela estava iniciando nessa época. Mas bem no início da igreja,
a perseguição já existia. Então ser crente hoje não é fácil, irmãos. Porque para você ser cristão hoje, você tem que aceitar a perseguição, você tem que estar na brecha, você tem que renunciar, e coisas que não são fáceis, mas também não são impossíveis. Mas aqui dentro da palavra de Deus, nós vamos entender o que a Bíblia Sagrada está dizendo para nós nesta noite. Nós vamos ver que a igreja, ela foi e sempre será perseguida, mas nunca derrotada, sempre vencida pelo poder de Deus. Aleluia! Quando nós lemos aqui Atos dos Apóstolos, capítulo número 12, a gente vai ver aqui uma igreja fervorosa. E se tem uma coisa que agrada a Deus, irmãos, é uma igreja fervorosa. Se tem uma coisa, irmãos, que faz com que Deus se manifeste com grande poder e virtude, é ver lá de cima uma igreja fervorosa, no zelo, aleluia, na oração, no compromisso com Deus. Deus, ele se alegra. E a palavra de Deus diz para nós que a igreja de Atos dos Apóstolos, do capítulo 12, que nós estamos mencionando aqui nesta noite, ela era uma igreja que tinha compromisso com Deus. A igreja que tem compromisso com Deus, ela sobressai. A igreja que tem compromisso com Deus, ela é uma igreja diferente. Ela é uma igreja onde os dons de Deus se manifestam nela. Ela é uma igreja onde o operar de Deus, ele é diferente. Olha aqui, irmãos, preste atenção. Mas aí você vai me dizer, pastor Fabiano, mas existe igreja diferente? Existe sim. E eu vou te provar isso. Alguma pessoa do nosso meio aqui, com certeza você já foi em algum lugar e já foi em várias igrejas. Mas quando você colocou os pés numa igreja diferente, uma igreja fervorosa, de oração, a igreja que manifesta os dons do Espírito Santo, você com certeza falou no seu coração assim: eu senti algo diferente nessa igreja. Essa igreja tem algo diferente. Eu senti uma coisa boa nessa igreja. Sabe o que é isso, meus queridos irmãos? É a manifestação de Deus através de uma igreja de oração. É a manifestação de Deus através de uma igreja que tem compromisso. Glórias a Deus, aleluia. Eu prego para a igreja nesta noite que tem compromisso com Deus. Eu prego para a igreja nesta noite, aleluia, que ela entrou na brecha de Deus e tem compromisso em adoração, tem compromisso em servir a Deus, tem compromisso na intercessão. E nós vamos aprender algumas lições aqui nessa noite que servem por base para a nossa vida nos dias atuais hoje, nos dias que nós estamos vivendo. A igreja, irmãos, aleluia, aqui de Atos dos Apóstolos, foi uma igreja perseguida, mas foi uma igreja adotada por Deus, foi uma igreja cheia, uma igreja reverenciada. E a palavra de Deus vai dizer que os cristãos daquela época, eles eram os cristãos da moda antiga, de oração, aleluia. Ei, eu vou dizer uma coisa aqui hoje, irmãos, aleluia. Hoje, para muitas pessoas, aqueles que são de oração é taxado como crente antigo, aleluia. Muitas das vezes hoje, para muitas pessoas, para quem é de muita oração, ele é taxado como crente da moda antiga, da igreja primitiva. Mas eu discordo com esta possibilidade, aleluia. Eu prefiro afirmar que a pessoa que é de oração é a pessoa que tem vida no altar. A pessoa que é de oração é a pessoa que tem o Espírito Santo. A pessoa que é de oração é a pessoa, irmãos, que ela gosta de ver o sobrenatural de Deus agir na tua vida e no seu ministério. A igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja que se doava para Deus. Era uma igreja intercessora. E a palavra de Deus vai dizer, irmãos, presta atenção, que naquela época, a Bíblia Sagrada diz que Herodes, ele manda, presta atenção, ser cristão, irmãos, não é apenas carregar o título de missionária, de pastor, de evangelista, de levita. Ser cristão é aguentar o processo
processo. Eu ministrava sobre isso em Paraú na semana passada, e eu falava sobre os processos da vida de um cristão. Que o cristão tem que ter estrutura. Nós temos que ter estrutura diante de Deus. O dia que o cristão perde, pastora Rosa, pastor Leidiane, estrutura diante de Deus, ele se torna um crente frágil, ele se torna um crente fraco. E a igreja aqui de Atos dos Apóstolos, eu vejo que era uma igreja que tinha estrutura. A nossa estrutura, ela não está no homem. A nossa estrutura, ela não está na placa de uma igreja. A nossa estrutura, ela está na presença de Deus. A nossa estrutura está no Senhor. E a igreja aqui de Atos dos Apóstolos, eu vejo que essa igreja era uma igreja estruturada. E tudo que o crente, irmãos, não pode fazer é perder a estrutura. Eu disse para vocês no começo aqui da mensagem que ser cristão não é fácil, porque o cristão ele não pode perder as suas bases, a sua estrutura, porque a sua estrutura ele lhe sustenta de pé. E a palavra de Deus vai dizer que naquele dia o rei Herodes ele perseguia a igreja. E sendo ele perseguidor, ele foi atrás, mandou ir atrás de Tiago. E eu vejo pela Bíblia Sagrada que eles pegaram Tiago e tiraram a vida de Tiago, decapitaram a vida de Tiago. Eu vejo muitas pessoas e falam na igreja assim: eu estou passando uma luta. Mas a minha luta está grande. Está não, filho. Você não sabe o que é luta, não. Viu? Eu não vou falar que nós estamos num pedacinho do céu, porque o céu nós não podemos comparar com a terra. Mas também na verdade que tu não sabe o que é luta, não. Luta é isso aqui. Luta é perder a vida por amor ao Evangelho. Glória a Deus. Luta é ser decapitado, é perder a cabeça por amor ao Evangelho. Isso é luta, isso é perseguição. Irmãos, nós não sabemos o que é passar luta, não. Algumas adversidades nós passamos, problemas familiares, problemas espirituais, às vezes, problemas financeiros. Isso é de todo mundo, não é só o cristão que passa por isso na terra, não, todo mundo passa por isso. Agora, luta mesmo e perseguição passaram esses aqui, que foram antes de nós, que vieram antes de nós. Nós não sabemos o que é luta, o que é perseguição, não. Aqui nós temos o privilégio de vir para a igreja, de pôr a Bíblia na mão, com a harpa, vir para a igreja, adorar a Deus, levantar a mão e adorar. O som da igreja está aí, ninguém vem bater na porta para fechar a igreja, para dar tiro, para tirar a vida. Aqui nós estamos na paz ainda. Agora a luta é isso aqui, irmãos. Eu quero ver ser crente de verdade numa hora dessas. Verdade. Aí lançou a mão de Tiago, tiraram a vida de Tiago. Eu vou dizer uma coisa aqui, irmãos. Tudo acontece se Deus permitir, só se for por permissão de Deus. O que aconteceu com Tiago foi porque Deus permitiu. Porque a mesma coisa a gente vai ver aqui no texto que aconteceu também com o apóstolo Pedro. Mas só que tem uma coisa, aconteceu com Tiago, mas foi porque Deus permitiu. Porque se Deus não tivesse permitido, ele não tinha morrido daquela forma. Porque tem tudo um tempo determinado por Deus. Só que tem uma coisa, irmãos: se não é o tempo, glória de Deus te levar, o inimigo pode levantar, pode te perseguir, pode tentar defamar o seu nome, pode ir para as redes sociais, pode fazer carinha, pode levar conversa, pode trazer conversa, mas Deus ele vai te exaltar, vai fazer você brilhar sobre os caminhos perigosos da vida e vai te sustentar nesta caminhada, porque Deus é fiel. A mesma coisa aconteceu aqui, tem um contraste nisso aqui, mas presta atenção. O apóstolo Pedro, ele estava lá fazendo parte da mesma igreja. O que eu aprendi com isso aqui? Presta atenção, irmãos. Isso aqui não é coisa do Google não, viu? É coisa que Deus está me dando aqui, presta atenção. Primeiro eles pegaram Tiago, tiraram a vida dele, e eles acharam bom, agradaram, o povo se agradaram com aquilo. É isso que Satanás, irmãos, ele faz. Ele se agrada com a ruína, com a perseguição da igreja. Aí quando eles lançaram mão no apóstolo Tiago, tiraram a vida dele, aí de repente então Herodes falou assim: o povo achou bom, eu também. Agora só que tem uma coisa,
Vamos pegar a autoridade maior que tem lá dentro, que é Pedro, e vamos fazer da mesma forma. O que nós aprendemos com isso, irmãos? O alvo de Satanás na igreja é as lideranças. Verdade. Viu? O alvo, eu estou arrepiando aqui, o alvo de Satanás na igreja é as lideranças. Ele sempre lutou contra as lideranças espirituais nos tempos bíblicos. A gente está vendo isso aqui, irmãos. Ele está indo na estrutura da igreja. Oh, meu Deus do céu! Aí eles pegaram e lançaram como o apóstolo Pedro. E quem sabe Satanás olha e fala assim: vamos fazer da mesma forma. Parece que eu vejo Deus lá de cima dizendo assim: ó, com Tiago eu permiti acontecer. Agora começa aí, vocês não vão tocar na vida dele. O alvo de Satanás, irmão, sempre foi, e nos dias de hoje também é, as lideranças espirituais na igreja. Portanto, você que tem um chamado de Deus, você que é um pastor, você que é um pastor presidente, você que é uma pastora, você que é uma diaconisa, você que exerce algo de Deus, uma liderança de Deus na casa de Deus, você pode ter certeza que você é alvo do inimigo, mas Deus, Ele te guarda, aleluia, Deus te dá proteção. E tem uma coisa, eu vou falar, Jesus, oh glórias a Deus, aleluia. O inimigo pode até tentar parar o seu ministério, a sua chamada. Tu não vai pregar, tu não vai apacentar, tu não vai reger, tu não vai louvar, não vai fazer parte. Esse é o desejo dele, mas o projeto de Deus para a sua vida é outro. O que Deus escreveu para a sua vida é diferente. O que Deus escreveu para a sua vida é totalmente diferente. Quem te levantou foi Deus, quem te usa é Deus, quem te honra é Deus. É Deus é quem te honra. Presta atenção. Aí eles lançaram a mão no apóstolo Pedro. E quem sabe Satanás disse assim: ó, agora nós já matamos um, agora eles vão ficar com medo, já pegamos outro, e agora a igreja vai recuar. Meus queridos irmãos, a igreja primitiva nunca recuou diante das perseguições. A igreja primitiva nunca recuou diante das perseguições. Grandes homens de Deus que fizeram parte da igreja primitiva, que tiveram seu ministério confirmado por Deus, passaram por duras provações na vida, mas foram honrados por Deus, foram, aleluia, capacitados por Deus. E eu vejo aqui uma coisa: quanto mais perseguia a igreja, mais Deus abençoava a igreja, mais Deus operava, mais Deus batizava com o Espírito Santo, mais o mover de Deus descia, mais Deus usava, mais cura acontecia, mais milagres acontecia. Eu vejo que Deus, irmãos, Ele até permite algumas coisas acontecer comigo e com você, porque quando nós falamos de igreja, quando a Bíblia fala de igreja, está falando de pessoas. Ela não está falando de salão, de templo, ela está falando de pessoas. Nós somos igreja, e quando a Bíblia fala de igreja, está se referindo a mim e a você. E eu tenho uma palavra de Deus para dizer para você nesta noite. Eu não sei que tipo de perseguição você tem enfrentado na sua vida, mas eu quero dizer para você nesta oportunidade que Deus, Ele vai livrar você de algumas situações que às vezes você vai até passar ou está passando. Mediante aquilo que você está passando, nunca deixe de orar, porque nós vamos aprender na Bíblia Sagrada aqui que a oração, ela move as mãos de Deus. A oração, ela move as mãos de Deus, e eu tenho certeza que Deus, Ele ouve a sua oração. Aí eles fizeram assim, ó. Então pega o apóstolo Pedro, lança ele lá dentro, e vamos fazer com ele igual fizemos com o Tiago. Vamos matar, vamos parar o ministério dele. Sabe o que aconteceu? A Bíblia Sagrada diz para nós que eles pegaram o apóstolo Pedro, acorrentaram ele, levaram ele para aquela cadeia, para aquela prisão. O desejo do inimigo é esse: é te prender, é te parar. Tu não vai pregar mais, tu não vai fazer mais, tu não vai reger mais, tu não vai liderar mais.
Ele quer achar alguma forma de parar a sua vida. Ele quer achar alguma forma de impedir o projeto de Deus que Deus tem através de você. Esse é o projeto do inimigo para a vida daqueles a qual Deus tem uma chamada. Aconteceu com o apóstolo Pedro, e ele está lá agora, dentro daquela prisão. Só que tem uma coisa, presta atenção, irmãos. Estrutura espiritual. Existem vários componentes aqui nesse texto que nós lemos aqui, que a gente pode extrair como lições para a nossa vida. Aleluia. Oração, comunhão com Deus, estrutura espiritual. Pensa numa pessoa que tinha estrutura espiritual, era Pedro. Porque nós somos falhos. Gente, ele foi para o mesmo lugar que o seu companheiro morreu. Se fosse outro tipo de pessoa, ele ia ficar depressivo lá dentro. Ele ia desesperar, ia perder a paz. Mas só que tem uma coisa, eu vejo uma estrutura espiritual muito grande em Pedro, porque Pedro, quando ele foi para aquele lugar, a Bíblia não conta que ele entrou lá dentro da cadeia chorando, da prisão chorando, e nem desesperado. E eu posso entender uma coisa, que ele sabia muito bem, que ele estava entrando lá dentro, e que só ia acontecer algo pior com ele se Deus permitisse. Olha a estrutura que ele tinha. Aí ele está lá no mesmo lugar, preso. Aí sabe o que acontece? A igreja fica sabendo que prenderam ele. Quando a igreja ficou sabendo que prenderam ele, a igreja entrou em ação. Aleluia. Glória a Deus. Preste atenção, irmãos. Eu vejo aqui uma igreja unida. Em Atos, no capítulo 12, eu vejo aqui esta igreja unida, pastora Rosa. Eu vejo aqui uma igreja que entrava na luta do seu próximo e dizia assim: vamos orar, você vai vencer. A situação está crítica, está feia a coisa, mas Deus é maior. E se nós orar, Deus ele vai mover. Se nós entrar em oração, o diabo, Satanás não suporta o poder da oração de uma igreja que ora. E a Bíblia Sagrada diz então, irmãos, que a igreja entrou em oração agora em prol da vida do apóstolo Pedro. A intercessão foi forte. Eu não sei de que forma aqueles oraram. Eu não sei se eles oraram de joelhos, se oraram em pé, eu não sei. Mas eu desejaria estar nesse culto de oração nesse dia, porque com certeza a oração ela foi subindo. Os crentes foi orando e os crentes foi clamando. E quem sabe a liderança daquela oração, daquele ciclo de oração, quem sabe reuniu todo mundo e falou assim: gente, ó, acabou de acontecer algo horrível. Assim como aconteceu com o nosso irmão Tiago. Prenderam Pedro, ele está lá dentro, vai fazer com ele, estão querendo fazer com ele o que fez com Tiago. E tem uma coisa, só que tem uma coisa, vamos orar. Aí o povo agora começa a se reunir. Parece que eu vejo o departamento agora, os cristãos entrando em oração, um dando a mão para o outro, e eles começam a orar, e eles começam a clamar, e a oração, quem sabe, vai subindo. Parece que eu vejo Deus lá do céu se levantando do trono, porque o que eu estou pregando aqui não é uma heresia, porque o salmista diz que o Senhor se inclina no céu, aleluia, para ouvir o clamor do seu povo. Parece que eu estou vendo aquela igreja orando e dizendo: Deus, entra com providência, Deus. Parece que eu vejo agora Deus se levantando e ouvindo a oração daquela igreja. E quem sabe, parece que eu vejo Deus olhando e falando assim: ó, daqui a pouco é chegada a minha hora, daqui a pouco é chegado o meu momento. Oh, bendito é o Cordeiro de Deus. Irmãos, a oração do crente tem muito valor. A oração de uma pessoa, ei, aleluia, para Deus não importa se nós temos uma boa oratória, para Deus não importa, aleluia, de que forma nós vamos orar. Para Deus importa é aquilo que vai sair, aleluia, de dentro, aleluia, para fora. Oh, glória a Deus, aleluia. Eita, Espírito de Deus, eu só sei que o povo está orando, eu só sei que a igreja está buscando a Deus, e enquanto isso
Aí sabe o que aconteceu?